E aí pessoal, espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas técnicas de refatoração que a gente pode estar utilizando em nosso código Kotlin. E antes de eu explicar o que exatamente a gente vai fazer hoje, eu vou brevemente explicar o conceito de refatoração, para que serve, o que é, de forma resumida, claro. E depois eu vou explicar o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vai ser um vídeo isolado, esse vídeo não vai pertencer a uma playlist ou alguma série de vídeos, como os antigos. Vai ser um vídeo mais isolado, tá? Então, como eu comentei, a gente vai falar um pouco sobre refatoração e também Kotlin no vídeo de hoje, tá? E o vídeo de hoje ele vai ser baseado inteiramente neste livro aqui, Refactoring, do Martin Fowler, com o Kent Beck. Esse livro aqui é um livro interessante, eu gostei bastante da leitura, eu até recomendo para quem tiver um interesse. Está disponível na Amazon, tanto em inglês quanto em português, tá? A versão em português, se eu não me engano, ela é mais barata e mais acessível. Esse livro aqui, ele é dividido em duas partes. Os primeiros capítulos são mais conceituais, digamos assim, e os outros, eles são um tipo de catálogo de técnicas de refatoração que a gente pode estar utilizando no nosso código, tá? Basicamente, ele definiu, estruturou algumas técnicas que talvez a gente até usa no dia a dia, assim, sem perceber, que a gente está usando uma das técnicas que ele mesmo define uma descrição, um passo a passo de como aplicar ela e alguns exemplos, e um nome, claro. Confesso que eu não estudei cada uma das refatorações do catálogo, até porque são muitas. E algumas delas são literalmente o oposto da outra. Mas a gente vai estar olhando para algumas delas aqui hoje, no vídeo de hoje, tá? Esse livro aqui, o primeiro capítulo dele é uma introdução muito interessante ao conceito de refatoração. No início ele explica que a refatoração consiste em a gente alterar um pedaço de código, melhorar esse código. E quando eu falo melhorar, isso soa, e de fato é muito abstrato do que é ser melhor. Mas no contexto do livro e do conceito de refatoração, é você alterar o código visando a possibilidade desse código ser estendido de forma mais fácil. Então vai ser mais fácil para tanto você quanto outro desenvolvedor incluir novas features, novas funcionalidades nesse código. E também facilitar a manutenção, a evolução dele e ficar um pouco mais fácil de outro desenvolvedor ler esse código e entender. Então, para explicar esse conceito inicial, o Martin Fowler ele dá um exemplo bem interessante no primeiro capítulo já, tá? Que ele pega um código feito em JavaScript, um código relativamente simples, mas não tão bem escrito, digamos assim, e ele aplica alguns conceitos de refatoração, tentando melhorar esse código. E é exatamente o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, tá? A gente vai usar esse mesmo exemplo do Martin Fowler, tá? Se você já leu esse livro e entendeu todo o primeiro capítulo, talvez esse vídeo não sirva tanto para você, a não ser que você queira aprender um pouco mais sobre Kotlin, até porque nesse vídeo aqui a gente vai estar refatorando o código, aplicando esses conceitos de refatoração, mas também usando algumas features do Kotlin. Eu vou estar mudando um pouquinho a implementação do Martin Fowler, tá? Esse capítulo 1, o próprio Martin Fowler disponibilizou gratuitamente nesse link aqui, Free Download Opening Chapter. Então a gente pode estar... Eu vou deixar ele aberto aqui, caso eventualmente eu queira lembrar de alguma coisa. E também a gente tem aqui o Code Samples for Opening Chapter, tá? Primeiro deixa eu dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada no livro, tá? A gente pode baixar o capítulo 1 aqui de forma gratuita. Beleza, a gente tem o livro aqui. Se a gente descer, eu não vou ler tudo aqui, tá? Mas ele já explica, ele já mostra aqui no primeiro capítulo o exemplo que a gente vai estar... o código que a gente vai refatorar em conjunto com ele, tá? De forma resumida, é um código que
Ele faz parte de um software para manter peças de teatro e o seu relacionamento entre a peça, a performance, quantas pessoas assistiram, as faturas, né, dos clientes que assistiram as peças e também o cálculo do extrato desse usuário. Tá? Então é basicamente isso que o sistema faz. Ele recebe como parâmetro, como entrada. Basicamente a parte desse sistema que a gente vai estar refatorando aqui é só a parte do cálculo do statement, tá? Do extrato. O statement ele vai receber como parâmetro a invoice e as plays, as peças, tá? Que são essas aqui. As plays, a play ela vai ser composta por um identificador e um valor. E esse valor vai ter um nome e um tipo. O tipo pode ser tragédia e comédia, apenas esses dois por enquanto. E as invoices, a gente vai ter uma lista de invoices, uma para cada... Na verdade, a entrada vai ser uma invoice apenas, de um customer, o nome do customer e quais foram as performances que ele assistiu, referenciando o Play ID aqui. Por exemplo, o Play ID Hamlet está se referindo a essa Play ID aqui, do tipo tragédia, e a audience. Então, o nosso código ele vai olhar para essa audience, vai olhar para o Play ID, vai olhar o tipo dela e vai calcular quanto que custou para esse usuário assistir essa peça e as outras também. O extrato ele vai calcular o amount para cada uma das peças e também o amount total, além de ter uma lógica adicional de cálculo de créditos que o usuário poderia utilizar eventualmente em outro momento do sistema, tá? Então eu vou mostrar o código, a gente vai passar por cada linha do código para entender ele depois, tá? Mas é basicamente isso que o código faz. Ele calcula o total amount, o total credits e devolve este resultado aqui, tá? Que é o statement, uma string com o amount de cada uma das peças, as performances, o total do amount e o total de crédito. E a gente tem esse outro repositório aqui que está disponível também na documentação, na página inicial do livro, na verdade, que tem esse mesmo exemplo inicial, que vocês devem ter notado que é no livro em JavaScript, em outras linguagens. O que eu fiz, eu vim aqui no Kotlin, eu copiei exatamente o código que tem aqui, tá? Tanto o main quanto o teste, na minha própria IDE. Então a gente tem este código aqui, tá? Deixa eu só abrir o terminal aqui para mostrar uma coisa para vocês. Eu estou aqui na branch main e atualmente eu criei uma tag 1.0 que contém o estado inicial do nosso projeto. Caso vocês queiram estar acompanhando juntamente comigo aqui, é só vocês utilizarem é só vocês apontarem para essa versão 1.0 que vocês vão ter o código inicial, tá? Eu vou estar movendo para uma outra branch aqui que eu criei, que é o Refactor Statement Printer, que é a classe que a gente vai estar refatorando. Depois a gente faz o merge disso. Aqui é um projeto Kotlin normal, Gradle, não vem muito ao caso agora. Então vamos ao que interessa. Vamos antes olhar para o nosso teste, tá? Eu acho que é mais interessante a gente começar pelo teste do que pela implementação. Essa classe aqui temos dois testes unitários, tá? Para esse exemplo aqui, acho que cabe bem usar teste unitário, porque é uma função extremamente simples, não integra com banco de dados nem nada. Mas poderia ser um teste de integração, poderia ser um teste end-to-end, não importa muito. Para esse contexto aqui, teste unitário vai servir muito bem. Então, given a valid input should print the correct statement when calls print. Então, dado um input válido, deve printar o statement correto quando chamar a função print. Então, aqui eu comecei inicializando um mapa, primeiro de peças, idêntico ao que está lá no livro. Eu não, né? Na verdade, quem disponibilizou esse código aqui. E uma invoice, tá? Essas são classes disponibilizadas, tá? Pelo repositório, que é a Play, que é uma data class simples com o name e o type, 2 campos string. E também a Performance, que tem o Play ID e o Audience ID. Não tem uma referência, de fato, para o Play, tá? É só uma string Play ID.
Temos aqui a nossa invoice, plays, beleza. E o nosso expected, que é literalmente a string que está lá no livro, é o que a gente espera. Depois eu crio uma instância do statement printer aqui e chamo o método print. E depois eu dou um assert equals aqui para ver se o actual é igual ao que eu espero. O segundo teste aqui a gente está cuidando do cenário de erro, tá? Então, a gente tem duas plays aqui com tipos que o nosso sistema ele não dá suporte, tá? Que é o history e o pastoral. Atualmente o nosso sistema ele só possibilita trabalhar com peças do tipo tragedy e comedy. Qualquer outro tipo, a gente vai estar retornando um erro, tá? Então, é isso que o nosso sistema faz, basicamente. Vamos rodar os testes aqui. Beleza, os dois estão passando. Pessoal, por que é importante a gente ter uma boa suite de testes aqui? Pelo simples motivo de que, como eu comentei, a refatoração, a gente não está incluindo novas features no nosso código. O resultado, o retorno, o output é o mesmo. A gente só vai mudar a lógica. Então, esses testes aqui, eles devem continuar passando, independente do quanto que a gente alterar e mudar o nosso código. Tá? A gente só quer alterar a implementação. Tá? Esse é o conceito da refatoração. Beleza? Então, a cada pequena alteração que a gente fizer, não precisa ser cada pequena, mas a cada alteração que a gente sentir que talvez isso quebrou alguma coisa, a gente só vem aqui na IDE e clica nesse botão e os dois testes têm que continuar passando sempre, tá? Esse é o nosso objetivo. Tá, agora acho que chegou o momento da gente estudar a atual implementação aqui do nosso sistema, tá? Então a gente tem uma class statement printer e apenas uma função chamada print que recebe a invoice e as plays como parâmetro, tá? Que são aquelas duas data classes que eu já mostrei para vocês. A gente está declarando aqui 3 variáveis do tipo var, então muito provavelmente elas vão ter o seu valor, o seu estado alterado em algum momento desse código. Total amount, volume credits e o result. Aqui está bem claro que cada uma vai armazenar o total amount dessa invoice, o total de créditos, e a gente vai ter uma variável result, que muito provavelmente é o resultado da nossa função. Tá? Depois a gente tem aqui uma lambda, que recebe como parâmetro um long e faz uma conversão desse long para uma string no formato currency US. E está sendo... a gente está colocando o resultado disso nessa variável format e a gente pode chamar esse format como se fosse uma função depois. Seria a mesma coisa que criar uma função externa, tá? Tanto que a gente logo pode mudar isso. Depois, para cada uma das performances do invoice, a gente está mapeando, pegando a performance atual e fazendo algumas coisas aqui. Várias delas, na verdade. A gente está pegando a nossa play pertencente à performance. Então, como eu comentei, a performance tem o play ID. A gente está chamando o método getValue do mapa, que é uma função do mapa no Kotlin, responsável por pegar um item com base numa key. E essa key é o play ID. Beleza? Aqui a gente vai ter o nosso current play. E o thisAmount. O thisAmount é o amount da performance. Então aqui a gente tem um when, que é uma operação semelhante ao switch case do Java, que a gente está verificando o tipo da peça e com base no tipo a gente está fazendo um cálculo do amount. A gente está alterando o cálculo do amount, olhando para a audience. A gente não precisa, de fato, entender exatamente essa lógica aqui, tá? Nesse momento, a gente só tem que entender que esse pedaço de código faz isso. Ele está calculando o amount da performance, com base no type. Como ele está fazendo isso, não interessa agora. E depois um erro, caso seja um tipo diferente desses dois. Aqui, add volume credits, a gente está alterando a variável volume credits, que é o total lá de cima, e aplicando também uma lógica adicional se a comedy ter uma alteração de ter um cálculo de créditos diferente. E depois a gente está, de fato, colocando aqui no result algumas informações, o nome da peça, o valor formatado,
audience, somando o thisamount com o total amount e depois printando o total amount e o total volume credits e retornando esse valor. Então a gente tem a nossa statement printer, que o nome basicamente parece que ela vai ter funções atreladas a printar extratos, com base em alguma informação. Tanto que a gente tem uma função print ali, só que essa função print ela não só está cuidando do print em si, ela está fazendo os cálculos também. Beleza, a gente já percebeu isso. O Martin Fowler ele sugere que a gente refatore o nosso código pensando em duas funcionalidades futuras, tá? Que é dar a opção para a gente printar o statement no formato HTML, além do formato plain text, que é o que a gente está fazendo aqui, e também dar suporte a outros tipos de peças, tá? Com cálculos distintos de amount. O nosso código atual, ele funciona, ele resolve o problema, ele printa o statement. Mas se a gente pensar nessa perspectiva de incluir essas duas novas funcionalidades, vamos pensar nesse primeiro caso do HTML. O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia ter uma flag, tipo isHTML, e ficar consultando ela sempre antes de anexar a string do resultado na variável result. Uma no formato plaintext e outra no formato HTML. O problema disso é que a gente vai ter que ficar consultando sempre a flag e eventualmente se tiver um outro formato futuro, a gente vai ter que incluir uma outra flag. Então o código ficaria ruim de manter. Uma outra solução seria a gente duplicar essa função print e ter uma print plaintext e outra print HTML com a mesma lógica, só mudando os textos aqui, né? Tanto esse texto quanto esses dois aqui. Só que a gente vai estar criando um sério problema de duplicação de código nesse caso. A gente vai ter que, daqui para frente, manter duas regras de negócio sempre. A gente vai ter que manter dois pedaços de código com a mesma regra de negócio e cuidar para que tudo esteja funcionando, tá? Então, eu acredito que a gente consiga pensar numa estratégia um pouquinho melhor. Pensando na estratégia, pensando lá agora no cenário dos tipos de peça, a gente teria que incluir aqui os outros tipos, né? Tipo o history e tudo mais. Só que, novamente, a gente teria que acabar incluindo um novo cara aqui, usando uma lógica específica, só que continua. A gente está lidando com muitas variáveis mutáveis aqui, sabe? Então, eventualmente, em algum momento do código, essa variável pode ser alterada por um pedaço de código que a gente não tinha mapeado. Então, eu acho que o ideal aqui seria a gente extrair esse cálculo do amount para outro lugar e a gente ter um controle maior sobre quais são os tipos de peça e isolar melhor o cálculo de cada uma delas, tá? Eu acho que a gente pode começar por aí também a nossa refatoração, tá? A gente entendeu em conjunto que esse bloco when aqui, ele está fazendo o cálculo do amount para uma performance específica. De fato, ele está fazendo isso, tá? A gente sabe disso porque a gente olhou esse pedaço de código, a gente passou por cada linha e entendeu, armazenou isso na memória, e da próxima vez que a gente olhar esse código, a gente vai talvez lembrar disso, talvez não. O problema disso é que todo desenvolvedor vai precisar fazer o mesmo exercício, de olhar, entender, armazenar e lembrar disso. A nossa ideia inicial agora é deixar as coisas um pouco mais claras, tá? Dar nomes, extrair em funções pequenas, quebrar essa função grande em funções pequenas e dar alguns nomes um pouco mais significativos, tá? Então a gente vai começar com esse bloco when aqui, beleza? Eu vou usar a própria ajuda aqui da ideia para gerar uma função para a gente chamada de amount_for, tá? Então agora eu tenho uma função aqui chamada amount_for que recebe 3 parâmetros. Ele já detectou que a gente precisa desses parâmetros para a gente calcular o amount, que é o play, o thisamount e o perf. O thisamount é esse cara aqui, que a gente está declarando como 0, passando para cá. Ele está criando uma outra variável
do mesmo tipo var, para armazenar esse disamount e tá retornando isso, tá? A gente não precisa fazer toda essa volta, tá? A gente pode simplesmente ter o nosso próprio disamount aqui. A gente pode ter o nosso próprio disamount aqui, não precisa receber ele como parâmetro, e podemos remover esse cara aqui, tá? Não precisa ter toda essa propagação, a gente pode ter o nosso próprio disamount aqui, agora do tipo val, já é imutável, a gente sabe que esse valor não vai ser alterado depois no restante do código. Então, fizemos a nossa primeira refatoração aqui, tá? Vamos executar os testes só para ver se está funcionando. Beleza? Tudo continua funcionando. Existe um padrão que o Martin Fowler usa, que é essas variáveis aqui que são criadas com o único objetivo de conter o resultado da função. Ele recomenda utilizar o termo result, tá? Mas vocês não são obrigados a fazer isso, tá? Isso aqui é uma convenção, tá? É só para por exemplo, para um desenvolvedor olhar para cá, o result, e já perceber que, não, beleza, isso ali vai conter o resultado da função, tá? Então, beleza. A gente já fez a nossa primeira refatoração. A gente sabe que a gente está calculando o amount for para uma play e uma performance atual. De fato, a performance aqui, ela muda a cada iteração. E esse play aqui, ele também muda, tá? Mas ele muda com base no próprio... ele muda com base na própria performance. Uma dica do Martin Fowler aqui é que quando a gente está quebrando uma função grande em funções pequenas, o ideal seria a gente começar a tentar remover todas essas variáveis que armazenam algum valor do nosso código. Por exemplo, play, disamount, total amount, volume credits. A ideia seria a gente tentar remover essas funções, essas variáveis, aos poucos, tá? Por funções. Isso vai auxiliar melhor um pouco na nossa quebra dessa função. Vocês já vão entender isso mais pra frente. A gente pode começar com o play aqui, tá? O play, ele está sendo declarado aqui, está sendo utilizado aqui como parâmetro, e depois ele está sendo utilizado aqui para o cálculo do crédito e para o result. Beleza? De fato, muita coisa aqui está sendo feita. E de fato, esse é o objetivo de uma variável, é você conter um valor e você reaproveitar esse valor em outros momentos. Mas no momento isso está atrapalhando a gente, porque a gente criou uma dependência dessa amount for com essa play, e esses pedaços de código aqui com responsabilidades distintas, eles também estão dependendo de play. Então vamos tentar extrair isso para funções e fazer com que quem precisar de play chame a função para pegar a play atual. A desvantagem disso, entre aspas, é que a gente vai estar buscando nesse map várias vezes. Só que isso eventualmente pode impactar a performance. Mas o objetivo da refatoração mas na verdade não é nem o objetivo da refatoração, é uma recomendação de quando a gente está codando, primeiro vamos deixar funcionar o código, que é o que aconteceu aqui. O código está funcionando, resolve o problema. Agora vamos refatorar, vamos deixar bonito. E depois, se precisar, a gente deixa rápido, tá? Então não vamos se preocupar com performance por agora. A gente cuida da performance depois da refatoração, porque vai ser muito mais fácil refatorar ou melhorar a performance em um código que está refatorado. Beleza? Então vamos fazer isso aqui por enquanto. Vamos criar uma função chamada play_for. A gente vai receber uma performance aqui. É uma recomendação do livro lá de usar um artigo indefinido aqui nos argumentos para criar essa distinção. E eu vou copiar exatamente este código aqui, tá? Vou retornar. Aqui é performance. E aqui eu não tenho acesso ao place, tá? Eu teria que passar ele aqui por parâmetro. Certo? O problema disso
é que todo mundo que for chamar essa função vai ter que passar também o place. Então a gente vai criar uma outra dependência com esse parâmetro aqui. O que eu vou fazer agora é... Eu vou fazer uma pequena refatoração, tá? Para resolver esse problema. Não é a melhor solução por enquanto, mas vai auxiliar a gente na quebra das funções, tá? Que eu vou criar esses mesmos dois parâmetros aqui no nível de classe, no nível estado de classe, para a gente conseguir reaproveitar eles nas outras funções, tá? Então eu vou criar aqui um private invoice, private val invoice. Eu vou ter que usar o lateinit val, tá? Lateinit var, porque ele vai ser inicializado depois. Eu prefiro utilizar isso aqui direto no construtor, tá? Mas para esse exemplo aqui, para não quebrar os nossos testes, eu vou estar fazendo dessa maneira aqui, tá? Então aqui, logo no início, eu vou usar aqui o nosso this.invoice, recebe invoice, e this.place recebe place, tá? Então agora eu tenho acesso ao place aqui. Eu vou fazer o return direto disso aqui, já que é um pedaço de código muito simples, tá? Então é basicamente isso que faz. Dado uma performance, ele vai tentar achar a nossa play com base no play ID. A gente poderia passar aqui diretamente o play ID, né? Mas vamos por hora usar o performance aqui. Então, teoricamente, agora, vamos remover essa variável aqui. Esses lugares que a gente quebrou, a gente vai estar chamando a nossa própria função, tá? Então, play for, perf, play for, perf, e aqui também. A gente está chamando ela 3 vezes, tá? Vamos executar os testes, beleza, tudo funcionando normalmente. Ok, então a gente já se removeu de uma variável. Uma outra variável aqui que vai ser bem fácil de remover é esse format. Então vamos criar aqui uma função format. Que vai retornar este cara aqui. A gente vai receber um long como parâmetro. Então é isso aqui. Aqui a gente pode refatorar o import também, aqui também. Eu prefiro. Fica um pouquinho menor. E agora a gente tem aqui o nosso format. Podemos remover esse cara aqui. Não, nem quebrou o nosso teste, porque o funcionamento vai ser o mesmo, né? O que a gente pode fazer aqui é que a gente... tá vendo que a gente está passando aqui o format. E o parâmetro que a gente está usando, a gente está fazendo a divisão por 100. A gente pode estar passando essa divisão por 100 para a nossa função, tá? E aqui a gente pode mudar o nome para algo um pouco mais descritivo de qual conversão que a gente está falando, né? Que no caso é USD. Então aqui a gente pode apagar esse 100 aqui também. E vamos executar o nosso teste. Beleza? Funcionando. Ok, já removemos mais uma função. Nossa função está ficando cada vez menor, cada vez com uma responsabilidade única. Agora o que a gente tem aqui? A gente tem uma interação sobre o performances, que a gente está iterando para calcular o thisamount, tá? O volume credits e também cuidando aqui da parte da inclusão do resultado. Então ela está fazendo muitas coisas aqui, tá? Tá calculando o amount, tá calculando os créditos e tá formatando a mensagem. Vamos começar aqui com o crédito. Eu não quero mais ter essa variável aqui, volume credits. Eu quero transformar isso numa função, tá? Só que o problema disso é que essa variável aqui ela está sendo atualizada com base em um loop, tá? A cada iteração a gente está alterando o valor dela.
E existe uma lógica que está sendo feita. É o mesmo princípio aqui do total amount, tá? A gente está calculando um amount. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ó, essa variável aqui a gente pode remover ela também, tá? Posso tirar ela daqui e a gente já chama direto aqui, tá? A gente chama 2 vezes, tá? Por hora. Não tem problema. O nosso objetivo é remover variáveis. Então, é o mesmo ponto aqui. A gente vai tentar deixar o total credits semelhante a esse cara aqui, tá? A gente tem uma função aqui que é o amount for, que a gente criou anteriormente, que está atualizando o total amount. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para o volume credits, tá? Então eu vou copiar isso aqui. Eu vou primeiro apagar esses comentários aqui, na verdade. Eu vou copiar essa lógica aqui do cálculo do crédito. E vou criar aqui, pode ser aqui. Depois a gente altera a ordem, então não precisa se preocupar com isso agora. Volume credits for. Então eu colo aqui, tá? De cara a gente vai precisar de uma performance. Deixa eu alterar aqui também essa variável pra gente deixar tudo com o mesmo nome, tá? Então aqui altero. Eu tenho aqui o meu volume credits, tá? Que eu posso criar aqui. Volume credits, vamos começar com 0. Esse é do tipo var. Depois a gente retorna o nosso volume credits. Tá? Aqui eu não preciso criar uma variável do tipo 0 depois somar com o valor de max aqui, tá? Eu posso simplesmente inicializar ela com esse valor. Agora ela pode ser do tipo val aqui. Ah, não pode. Porque ela está sendo alterada aqui. Mas a gente pode alterar o nome dela para result. Então esse é o volume credits for. Beleza? É isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai apagar esse cara aqui. Volume credits for perf. Legal. Vamos executar o teste aqui. Beleza, os 2 testes passaram. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil da gente se remover essa variável aqui, tá? Mas, novamente, esse loop aqui, ele está fazendo 3 coisas. Calculando o total volume credits, calculando o volume credits e calculando o total amount, tá? Vamos quebrar isso em 3 loops diferentes, uma para cada coisa, tá? Novamente, não vamos se preocupar com performance por enquanto. Sim, a gente vai iterar pelo mesmo loop 3 vezes, mas com objetivos distintos, tá? Então eu vou fazer um aqui chamado invoice performances for each perf, e aqui a gente vai estar calculando este valor aqui. Eu vou copiar aqui um outro para este cara aqui. Opa. Beleza. Então agora a gente tem um loop só para o cálculo da formatação aqui. Então uma dica que a gente pode fazer aqui é quando a gente quer remover essas variáveis, a gente move elas para próximo do código que a gente quer isolar, tá? Então eu vou pegar o volume credits e colocar bem próximo desse cara aqui. E uma total amount bem próxima desse cara aqui. Agora ficou fácil da gente transformar isso aqui numa função, tá? Vamos extrair isso aqui para uma função. Total volume credits. Pode ser isso. Vamos transformar isso aqui na variável result. E uma outra aqui. Total amount.
beleza? Depois a gente muda essa lógica aqui também, tá, pessoal? Ó, agora temos duas variáveis do tipo var. Vamos excluir esses caras aqui. Essas variáveis. E agora a gente vai estar chamando esse cara aqui direto de onde precisa. Que é aqui e aqui. Aqui a gente só tem que colocar neste formato. Então, beleza. Vamos executar o nosso código. Beleza, tudo funcionando. Então, vamos dar uma olhada agora em como ficou o nosso código, tá? A gente tem aqui duas variáveis que a gente vai estar removendo elas em algum momento. A gente está chamando a função print aqui. E ela está basicamente montando a nossa string do statement for, tá? Fazendo as chamadas para as outras funções que a gente tem aqui. Uma para o total amount, uma para o total volume credits. Cada uma delas chama uma outra função para calcular o amount for para uma performance específica. Tem algumas funções helpers aqui para USD, play for. Então, já ficou um código um pouco mais fácil de entender, tá? Mas dá para a gente melhorar ainda mais. Agora, pensando naquele requisito que eu comentei do HTML, de ter o print em HTML, já seria mais fácil da gente fazer, da gente duplicar isso aqui. Só que o problema é que o print ele está fazendo muitas chamadas para montar o texto. A ideia aqui seria, e muito provavelmente quando você está desenvolvendo um sistema, talvez você já faz dessa maneira, é a gente criar um objeto, passar esse objeto para ele, pronto, e ele só acessar os atributos deste objeto para estar, de fato, printando. E não precisar coletar essas informações. A gente só passa qual que é o objeto que a gente quer que ele print, ele acessa os atributos e printa. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Eu vou estar criando uma outra classe agora aqui para a gente cuidar das regras de negócio do nosso próprio statement, tá? A gente poderia criar mais classes para isso, mas eu vou tentar deixar simples por enquanto, tá? Essa aqui é o statement printer. Eu vou criar aqui uma outra classe chamada simplesmente de statement. Por enquanto ela vai ser uma simples data class sem nenhum atributo, tá? Depois a gente faz a inclusão deles. A ideia é a gente ter uma função HTML depois para a gente printar isso, tá? Então a gente vai mover um pouco essa responsabilidade. Eu vou estar mudando o nome disso aqui para statement, tá? E eu vou mover depois, agora essa lógica aqui, para uma outra função chamada render plain text. Legal. Eu só movi a chamada da função porque depois a gente vai ter uma outra função chamada render HTML, por exemplo. Vamos só rodar os testes aqui para ver se está tudo funcionando. Não passou porque eu preciso incluir algum atributo aqui na data class. A gente já vai fazer isso, tá? Então agora eu não quero mais que o meu render plain text ele receba como parâmetro uma invoice. Eu quero que ele já receba uma statement e printe os valores dessa statement, tá? A statement, ela é a nossa classe de domínio, tá? Talvez aqui seria interessante a gente criar uma outra classe, como por exemplo statement output, para ter de fato só os atributos ali. Porque dentro de statement a gente vai ter algumas regras de negócio e tudo mais. Mas, por enquanto, vamos deixar as coisas simples, tá? Então eu vou chamar aqui statement. Opa. Statement. E aqui a gente vai ter que criar um statement. Eu vou criar uma função aqui chamada create statement. Pode ser aqui embaixo. Tá. E aqui a gente vai estar retornando o nosso statement.
Então, eu acho que o primeiro atributo que a gente pode ter aqui no nosso statement é o próprio customer. Tá? Customer vai ser o invoice customer. Vamos criar esse atributo. Beleza? Então, agora a gente pode vir aqui em statement customer. Legal. Agora a gente está percorrendo as invoices, tá? Não é interessante mais a gente fazer isso. Seria importante a gente ter esses dados de performance dentro do statement. Aqui, a gente tem uma classe chamada performance já. Só que ela é uma classe de, digamos assim, de input. Então, eu vou estar renomeando essas classes aqui para DTO ou input, só para a gente ter essa distinção, tá? Que não são classes que contêm regras de negócio. Elas simplesmente são DTOs. Que são utilizadas no restante do código, tá? E agora sim eu vou criar uma classe chamada performance, de fato que vai conter regras de negócio. Tá? E aí eu quero que o nosso statement, eu vou criar um package aqui, só para melhorar um pouquinho a nossa organização aqui. Tá? Então, o nosso statement agora, ele vai ter uma list performances, na verdade. List performance. Tá. Vamos ver se nada quebrou aqui. Alguma coisa quebrou. Ah, tá. Tenho que passar a lista de performances agora. Eu vou criar uma função aqui chamada create performance. Depois a gente vai mudar a localização dessas funções, tá? Performance. Return performance. Então agora eu vou ter aqui o performances. Eu vou estar usando fazendo a conversão dessas performances aqui, chamando o nossa própria create performance. O input, né, da performance. Então agora eu posso criar a minha performance. O que eu quero ter na minha performance que contém regras de negócio? Eu não quero ter só a referência do Play ID. Eu não quero que eu tenha que buscar toda hora aqui o Play ID. Eu quero já entregar qual que é a minha Play pro plain text. Então é isso que eu vou fazer. Vou criar o atributo Play. E aqui sim eu vou chamar o meu Play for, passando o meu input. Vou criar a propriedade aqui. Beleza, e agora a gente pode utilizar então eu não preciso mais utilizar esse cara aqui. Eu posso utilizar o statement. Na verdade, o statement não. O perf.play. Play ID não. Ah tá, eu não preciso mais iterar sobre o performance. Eu posso usar o statement performance. Agora sim eu tenho o play.name e aqui também. Tá, é só o play aqui do amount for. Uma coisa que eu lembrei aqui, a gente não precisa passar por parâmetro play ID aqui, né? A gente mesmo pode chamar o play for aqui, tá? Era algo que eu tinha esquecido. Essa dependência teria ajudado a gente, ó, aqui, a deixar o código um pouco mais simples. Tá, tem algumas coisas que a gente tem que mexer aqui agora, tá? A gente tem esse audience, que a gente vai ter que incluir também. Então, vamos lá. Audience.
simplesmente input audience. Beleza? E agora eu tô chamando o amount for aqui para cada uma delas, né? Eu acho que é interessante a gente já por hora ter o nosso amount aqui, passar o nosso amount. Que é amount for input. Cara, vamos chamar isso aqui de performance input, que é melhor. Aí eu crio esse atributo aqui. Beleza? E aí agora aqui a gente não precisa deste amount for. A gente pode chamar simplesmente o nosso statement, não, nosso perf amount. Legal. Então agora a gente só tem que alterar esse total amount e o total volume credits. E isso são informações do statement, tá? Então vamos criar aqui o nosso total amount. Eu vou chamar a função total amount passando a invoice. E a mesma coisa aqui para total volume credits. Total volume credits invoice. Essa invoice eu não precisaria receber por parâmetro, né? Eu poderia usar a própria dela lá em cima, né? Vamos ver se a gente pode mudar isso. Vamos executar o código para ver se está funcionando. Beleza, está funcionando. Então, a gente só segregou algumas coisas aqui, tá? A gente criou a nossa performance, o nosso statement data. Eu acho que essa inicialização pode estar em outra classe, tá? Mas agora a gente tem todas as informações necessárias para a gente conseguir estar printando aqui. Então agora ficaria mais fácil a gente ter o render HTML, que receberia como parâmetro o mesmo statement e iria só acessando as informações. Eu só esqueci de mudar aqui, ó, que não é para a gente usar mais o total amount, é para a gente usar o statement total amount. E mesma coisa aqui. Statement total volume credits. Legal. Muito bom. Então agora a gente pode começar a mudar algumas coisas. A gente ainda não... Tem muita coisa ainda aqui no statement printer, tá? Que a gente pode estar movendo para outros lugares. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é mover essa lógica do total amount aqui para a própria classe statement, para ela olhar para as performances que ela tem e dar para a gente qual que é o nosso total, beleza? Então é isso que a gente vai fazer por hora. Vamos criar aqui uma função, pode ser, chamada total amount, que vai iterar sobre as nossas performances, tá? Eu até posso copiar o código que a gente tem aqui, do total amount, e aí a gente já faz ele de um jeito um pouquinho melhor, tá? Deixa eu copiar aqui. Vou pegar aqui, eu já tenho acesso ao performances, perf.amount. Tá? Total amount, a gente pode utilizar uma própria função do Kotlin aqui, já que a gente está só somando, que é o sum of. E a gente pode eliminar o nosso result, tá? O sum of, por debaixo dos panos, ele faz exatamente a mesma coisa que o nosso result faz, tá? Mas para quem está lendo, fica um pouco mais fácil de entender. A gente pode retornar isso só numa linha. E eu vou criar... Eu prefiro transformar isso aqui num atributo, tá? Eu prefiro remover esse atributo e transformar ele num atributo que vai ser criado, o valor dele vai ser criado no momento que a gente chamar ele. É um custom get que a gente chama.
Então é só eu alterar isso aqui para val, quebrar uma linha e colocar um get aqui. E apagar esse cara. Eu vou criar um outro aqui para total volume credits e apago esse cara. Então agora ele já está fazendo a soma, aqui não é amount, aqui é deixa eu ver, eu acho que eu esqueci de ter o credits, né? Eu acabei esquecendo desse cara. Volume credits. Volume credits for performance input. A gente cria esse atributo. E agora sim aqui é o volume credits. Está sendo chamado aqui normalmente. Podemos remover esses caras aqui. E a gente pode remover essas duas funções aqui agora. Agora sim a gente está melhorando a responsabilidade da nossa aplicação. Tá? Beleza. What else? What else? O que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos mover primeiro essa lógica de amount for para um lugar melhor. E depois a gente volta nessa parte de criação aqui, tá? O padrão que a gente vai utilizar aqui, que vocês já devem ter imaginado que a gente vai usar, é da gente mover isso aqui para classes, que vão ter algum método polimórfico que vai estar implementando cada uma desses resultados aqui, tá? Por exemplo, a gente iria criar uma classe chamada Performance Calculator, uma classe abstrata, com duas funções, para calcular o amount e o credits. E duas implementações, uma para treasury e outra para comedy. E cada uma delas implementando isso. Só que eu não gosto muito de trabalhar com herança e classes de forma geral. É uma preferência minha trabalhar mais com interfaces. Então, para esse exemplo aqui, a gente vai utilizar um outro padrão, que é utilizar apenas interfaces e a funcionalidade e o padrão de delegation, que a gente vai delegar essa funcionalidade, essa operação para uma outra classe. A gente cria uma relação de composição no lugar da herança com esse padrão. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos criar uma classe aqui chamada Performance Calculator. Tá? Ela não vai ser uma classe, como eu disse, ela vai ser uma interface com dois métodos, amount e o volume credits. Beleza? Vamos fazer tudo nessa classe aqui que vai ser um pouquinho mais fácil, eu acho. Essa aqui seria a ideia se a gente fosse utilizar uma abstract class, tá? A ideia da gente utilizar uma interface é a gente ter uma interface mais genérica ainda, chamada de calculator, tá? Que vai expor apenas as funções. Ela não tem lógica alguma, é apenas um contrato, tá? A gente vai ter então uma classe chamada performance calculator, tá? Que vai herdar, não vai herdar dessa classe ainda. Ela vai receber como parâmetro essa classe calculator. Agora o que a gente pode fazer aqui? Agora sim a gente vai criar as implementações do nosso calculator, tá? O objetivo da nossa classe performance calculator é ser o nosso delegator. É ela que a gente vai instanciar e ela que vai delegar a chamada das funções para o calculator que a gente passa aqui por parâmetro, tá? Essa é uma estratégia da gente não utilizar a herança. Então vamos criar aqui agora o nosso class treasury calculator. Ele sim vai herdar do nosso calculator. E a gente vai ter que implementar os métodos, tá? Agora é só a gente copiar a lógica, tá? Eu vou estar copiando aqui, eu já estou com ela pronta. Só que a gente não tem acesso ao performance, né? A gente vai ter que receber o performance por parâmetro aqui. E a gente retorna isso. Aqui eu esqueci de colocar o tipo do retorno, né?
Eu quero chamar esse arquivo aqui de Performance Calculator, tá? Beleza, e aqui também é um inteiro. E o Volume Credits para esse cara aqui é simplesmente um max. O Comedy. Então vamos lá, Comedy Calculator. A gente também vai receber como parâmetro o nosso Performance, que vai ser utilizado para calcular, e ele vai herdar de Calculator. Vamos copiar os métodos aqui. E a gente escreve o código. Eu vou cortar essa parte. Então eu já escrevi aqui o código, tá? Aqui vocês podem ter percebido que eu acabei duplicando essa parte aqui, tá? Se a gente utilizasse a herança, a gente poderia ter um Volume Credits Default e a gente só escolhesse as implementações que teriam um Volume Credits diferente. Mas eu prefiro utilizar essa maneira aqui porque deixa mais claro qual que é a lógica de cada uma. O estado está mais contido, entende? Eu poderia colocar isso aqui numa constante, numa variável, tanto faz, mas para esse exemplo eu vou deixar assim mesmo, tá? O objetivo agora, pessoal, o que a gente pode fazer? O objetivo do nosso calculator aqui é expor exatamente as mesmas funções do nosso calculator. E o que ele vai fazer é simplesmente ele vai delegar a chamada para o calculator que a gente passar por parâmetro, tá? Simples assim. E aqui a gente poderia ter outros atributos compartilhados, uma lógica compartilhada entre os dois, se a gente eventualmente precisasse fazer, tá? Tá, então, ok. Opa. Vamos voltar aqui para o nosso statement printer e ver o que a gente pode fazer. Logo, logo a gente vai remover esse cara aqui e esse cara aqui, que já está tudo lá na nossa classe. Então a gente não precisa mais desse amount for aqui. Eu vou fazer isso já. Vamos no modo hardcore aqui. Vamos apagar isso aqui e vamos apagar isso aqui. Não existe mais essas classes. Então como que a gente vai calcular agora o amount for com base na performance? Detalhe aqui, pessoal, que eu acho que o performance calculator não é o performance que a gente tem que ter aqui. É o performance input, tá? Que é essa informação que a gente tem acessada lá, tá? Depois a gente pode fazer alguma conversão. Acho que vai ficar mais interessante, tá? Vamos deixar assim por área. Então vamos ter aqui o nosso calculator. Como que a gente faz isso? A gente vai criar uma função chamada create performance calculator, que vai receber como parâmetro a nossa performance input, create performance calculator. Então, beleza. A gente tem o nosso performance input aqui. E aqui a gente vai ter o nosso when. Tá, eu posso retornar direto o when aqui. Eu vou precisar também da nossa play, né? Obviamente. Tá, vamos chamar ela aqui, ó, play for performance input.type. A gente poderia mover isso para constantes, tá? Mas eu vou estar utilizando strings mesmo, tá? Então a gente vai ter o nosso treasury, que então a gente vai estar criando o nosso performance calculator. E o nosso calculator aqui vai ser o treasury calculator. Performance input. A gente duplica isso aqui para comedy calculator. Tá? E isso aqui vai retornar o nosso calculator, que vai estar fazendo a chamada com base no calculator que a gente passa aqui por parâmetro. Tá? Então aqui agora vamos chamar esse cara aqui. Temos o nosso calculator.amount.
e o calculator.volumeCredits. Legal. Aqui eu preciso do play de novo. Aqui acho que faz sentido sim a gente receber a play como parâmetro, tá? E aí a gente não precisa ter uma lógica tão grande aqui. E aqui a gente sim vai ter que passar o play for. Vamos executar para ver se está tudo funcionando. Beleza, está tudo funcionando. O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu mostrar uma parada aqui para vocês. Aqui o nosso Performance Calculator, isso aqui o Kotlin, ele já oferece uma keyword para a gente não precisar escrever todo esse código aqui, tá? Porque é basicamente uma função que chama a outra. A gente pode simplesmente remover tudo isso aqui, usar 2 pontos, calculator by calculator. Isso aqui faz exatamente a mesma coisa que o código que a gente escreveu. Ele vai implementar os métodos do calculator, que tem aqui, e vai fornecer a implementação deles com base nos métodos dessa função aqui. Tá? Então, é para o nosso código continuar passando nos testes. Beleza? Acho que ficou bem legal a nossa classe aqui, calculator. A gente pode armazenar aqui o nosso play. Tá? Aqui a gente pode ter acesso ao nosso play. Para não precisar chamar ele múltiplas vezes. Porque a gente está chamando o play for aqui, o play for aqui. Para não precisar chamar ele de novo, a gente pode incluir ele dentro aqui do nosso próprio performance, como um atributo. Vamos deixar assim mesmo. Beleza, temos o nosso play aqui. E aí agora a gente não precisa chamar de novo o play for aqui. A gente só coloca calculator.play. Acho que eu deixei privado, né? Deixa eu ver. Ah tá, eu tenho que deixar o val aqui, senão ele vira uma propriedade, ele vira só apenas um parâmetro. Agora sim está funcionando. Agora eu acho que é mais pequenas refatorações, tá? Acho que a gente já moveu bastante responsabilidade. Caso a gente queira incluir um novo tipo de tipo, é só a gente criar uma outra classe com o seu próprio cálculo aqui, tá? O ideal seria a gente trabalhar com constantes aqui também, porque aí o próprio compilador iria informar para a gente que está faltando a gente criar uma implementação nova. Mas por hora a gente pode deixar assim, tá? Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver. A gente ainda precisa disso aqui? Tá, entendi. O place, ele é um atributo da nossa própria statement printer, tá? Então não tem muito como a gente fugir disso, por enquanto, tá? Mas eu vou, para não precisar usar esse late init var, eu vou estar utilizando isso aqui como parâmetro do nosso printer, tá? Pode ser private, tira esse cara aqui, tira esse cara aqui, tira esse cara aqui. E agora eu vou ter que mudar nos testes também, tá? O play ele passa a ser um atributo do construtor. Beleza? Então esse place fora eu não vou conseguir tirar ele daqui por enquanto, tá? Porque não existe uma outra classe que tenha o registro de todas as plays. A invoice, deixa eu dar uma olhada aqui. E eu vou mover o invoice input para cá também. Que não faz sentido ele ficar diferente do place, tá? A gente deixa 100 parâmetros aqui. E aqui a gente só move para cá. Beleza? Então a gente tem o nosso render plain text, create statement. Deixa eu mover isso aqui para cá.
deixar em uma linha. Temos o nosso Performance Calculator. Tá passando a nossa Play. E o Performance Input. E aqui eu estou criando uma Performance, passando o nosso Play, a Audience. E esses valores aqui. Tá. Então assim, pessoal, o nosso código ele ficou assim, tá? Eu recebo as invoices e as plays como construtor e eu tenho um método statement aqui que vai retornar, que vai chamar o render plain text, que vai printar as informações do statement para mim, tá? Eu tenho aqui uma função createStatement que vai criar a nossa classe statement de fato, tá? Ela vai estar criando o nosso statement com o customer, com as performances, e para cada uma das performances ele vai estar instanciando um calculator para calcular o amount e o volume credits com base em uma play específica. Tá? Com base na play, ele vai instanciar um calculator diferente. Eu ainda acho que a gente está com muita responsabilidade no próprio statement printer. Tá? E, idealmente, o statement printer deveria ter apenas essa função aqui e a função de USD. Tá? Eu acho que a primeira coisa que eu mudaria futuramente seria remover esse plays daqui, tá? Eu acho que seria interessante ter uma outra classe para a gente estar gerenciando esse input dos plays. Poderia ir além até, mas a gente precisa saber também quando parar, porque senão a gente vai ficar o dia todo aqui refatorando esse código. Mas, basicamente, a gente tem agora só uma função statement, que chama o nosso render plain text, passando um statement para cá. Eu só mudei um pouco aqui, eu vi que tinha um typo, estava escrito errado aqui o nome da função. Eu dei uma formatada também, mas eu acho que é isso aqui, tá, pessoal? Como eu disse, eu acho que futuramente a gente poderia talvez deixar o statement printer muito mais focado em simplesmente ter esta função aqui e a função de USD, e uma outra classe, então, para estar talvez cuidando dessa parte da criação do nosso statement, criação do calculator em outra classe, tá? Mas a gente pode encerrar o vídeo por hoje dessa maneira aqui, tá? Comentem aí o que vocês acharam da refatoração, digam se vocês aprenderam algo de novo, se vocês já conheciam todas essas técnicas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.